Olá, pessoal. Aula 13, parte 2, continuação ainda falando de base e dimensão. E agora, na verdade, aprofundando um pouquinho mais, né? Na aula anterior, na parte 1, a gente ficou focado em entender o que é uma base, os conceitos matemáticos da álgebra linear, da álgebra, no caso, conjunto de espaços vetoriais, e o que é a dimensão, que tecnicamente foi bem rápido, porque era só dizer que é a quantidade de vetores de uma base de um determinado espaço vetorial. Então, cada espaço vetorial tem a sua quantidade de vetores numa base e necessariamente isso o número delas é a dimensão. Então, na aula de hoje, já apresentando aqui para vocês, o que a gente vai fazer é alguns resultados que estão relacionados à base e dimensão ao mesmo tempo. Um deles a gente vai usar com uma certa frequência um pouco mais para frente, tá? Mas eu já vou aproveitar aqui já para apresentar ele, porque ele já aparece nesse contexto do assunto de base e dimensão. Acho que já está aparecendo aí para vocês, estou dando uma travadinha aqui, foi. Que é esse primeiro teorema. Pessoal, não vou demonstrar o teorema, eu só vou apresentar ele para vocês. E alguns exemplos que usam esse teorema a princípio meio, digamos, perdido. Mas vocês vão perceber que em transformações lineares a gente acaba utilizando esse resultado em alguns outros também. Então, a ideia que está aqui por trás é a ideia da dimensão do subespaço soma, né? Subespaço soma, que a gente já tratou uma aula só sobre isso, soma e intersecção de subespaços, ele também tem a quantidade de vetores dele. Como que a gente soma? Tem que lembrar que aqui agora eu estou com uma base de U mais W, não apenas um conjunto de geradores, tá? A base, além de ser um conjunto de gerador, tem que ser um conjunto LI. Então, os vetores que estão compondo o espaço U e o espaço W, quando eu junto, né, faço a junção do U mais W, necessariamente, às vezes, eu vou ter um monte de vetor ali. Tá certo? A gente vai ver exemplos sobre isso daqui ainda. Nessa aula, inclusive. Então, o que está falando aqui é o seguinte: se eu pegar o espaço U mais W, a dimensão de U mais W não é vir somar a dimensão do U e somar a dimensão do W. Parece aquele teorema da parte de teoria dos conjuntos, né? Só que aqui nós estamos lidando com subespaços vetoriais, né? Então, dá na mesma. A dimensão da soma, que no caso não é união, é a dimensão da soma, é a dimensão do U mais a dimensão do W menos a dimensão da intersecção entre esses subespaços. Muitos de vocês esquecem a questão da dimensão da intersecção, né? Então, a gente precisa, veja bem, para determinar a dimensão de U mais W, você precisa determinar a dimensão de U, ou seja, você precisa saber a quantidade dos vetores de uma base de U. Lembrando que U e W agora são subespaços, certo? Você vai lá e determina uma base para U. Perfeito? Que, tecnicamente, como ele é subespaço, tem menos vetores que V. Perfeito? Vamos supor que o teu espaço vetorial tem dimensão 10. O teu U vai ter, no máximo, dimensão 10. Vamos pensar assim, né? Porque aí, 10 não tem nem graça, né? 9, vamos lá. O teu W, tem que tomar cuidado. Tem dimensão 1, 2, 3. Entendeu? É exatamente essa ideia da intersecção que está aqui subtraindo. Porque, por exemplo, se eu estou num espaço de dimensão V, onde esse aqui é 9, porque pode ser até 9, né? E pensando que essa é a dimensão 10, qualquer subespaço pode ter dimensão 1, 2, 3, 4, 5. Não sei quantos vetores geram aquele subespaço. O meu W também pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se esse aqui, por exemplo, o V for 10, aqui for 9 e aqui for 2, 9 mais 2 dá 11. Já vai extrapolar a dimensão do espaço, que era 10. Então, a intersecção necessariamente tem que ter um vetor gerando a intersecção. Se aqui fosse 9 e aqui fosse 3, 9, 10, 11, 12. 12 passa 2 de 10. A intersecção tem dois vetores que geram. A base de U inter W tem dois vetores. Essa é a ideia desse teorema aqui. Perfeito? Então, vou fazer só dois exemplos desse resultado. Um deles, na verdade, os dois acabam sendo teóricos, tá? Para mostrar o seguinte: eu tenho um espaço que está atrelado com essa ideia do teorema que eu acabei de passar. Então, eu tenho V um espaço vetorial real, a dimensão de V é 9, do V é o espaço. U e W são subespaços onde a dimensão é 6 e 5. É para mostrar matematicamente que a dimensão de U inter W está entre 2 e 5. Não é chutando, tá, pessoal? Vamos tentar fazer um processo bacaninha matemático que fica bacana, mas, ó, dá para vocês terem na pior das possibilidades, porque, ó, se você faz U
mais W, na pior das possibilidades, seria 6 mais 5, aí você fala assim, 11. Ué, mas peraí, U mais W não pode passar de 9, ó. Começa aqui a primeira linha do raciocínio. Então, ó, o que eu fiz? Para ficar fácil, eu fiz assim, ó. Eu tenho que o U, a base dele, tem 6 vetores. Eu vim aqui e coloquei 1, 2, 3, 6 risquinhos. Isso aqui é base de U. Então, aqui eu tenho vetores V1, V2, V3, V4, V5, V6. Beleza? Quer colocar os vetores? Coloca, não tem problema. E W tem 5. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui agora que vem a brincadeira. Quem que é o conjunto gerador de U mais W? É aqui onde começa. Quem que é o conjunto gerador de U mais W? Se vocês se lembram lá de trás, se eu chamar esse cara aqui, ó, pessoal, eu vou chamar, vou ter que chamar de U1, U2, U3, U4, U5 e U6. E aqui, W1, W2, W3, W4 e W5. Como que eu obtia o conjunto de geradores de U mais W? Eu pegava o U1, o U2, bababá, bababá, U6, W1, W2, juntava todos eles. Só que tem um detalhe, quando você fizer isso daqui vai ter 11 elementos. Não pode. Por que isso daqui não pode? Porque a dimensão do meu V é 9. Então, quando eu juntar U mais W, no máximo, eu vou ter 9 elementos, o que já mostra que tem intersecção. Porque eu não sei se vocês se lembram dos exemplos que a gente já fez em aula anterior, eu peguei exemplos onde havia intersecção e a gente não repetia os elementos. Né? Uma era uma intersecção visível, as outras nem tanto, mas a gente conseguia determinar a intersecção. Então, a gente sabia qual era o conjunto de geradores. A gente, lá na aula de soma e intersecção, eu ensinei vocês a determinar um conjunto de gerador. Aqui eu estou pegando base, certo? Além de ser gerador, é LI, tá? Então, nesse caso aqui, ó, primeira coisa que eu quero colocar para vocês é que a dimensão, informação de U mais W é, no máximo, 9. E a dimensão de U mais W, essa é o pulo do gato para terminar o exercício, é, no mínimo, deixa eu contar aqui, no mínimo 6. Por quê, professor, 6? Veja bem, se eu vou juntar esses dois vetores, ó, qual é a pior possibilidade? Vamos supor que o 6 é igual ao W1. Na soma, você não copia. Por exemplo, aqui é o vetor 1, 0, 0. E aparece o vetor 1, 0, 0 aqui de novo. Como você já colocou 1, 0, 0, você vai omitir esse. Aí você vai passar para o 2. Aí suponha que o 2 é 0, 1, 0. E aqui é o 0, 1, 0 também. Que são os caras que estão na intersecção. Na pior das possibilidades, todos os caras de W estão dentro de U. Todos. Então, como eu junto os dois, eu vou ter os 6 de U, que 5 deles, na pior das possibilidades, são os de W. O que pode acontecer? Todos daqui e ter um aqui diferente e 4 igual. Então, ó, dá 6, 7. Ou 6 daqui e ter todos os 5 daqui iguais daqui. Dá 6. Então, por isso que no mínimo é 6. Daqui, pode ter esse diferente, 4 igual. 6, 7. Pode ter 6 diferentes, 2 diferentes e esses 3 aqui iguais aqui. 6, 7, 8, 9. Mas não pode passar de 9. Então, é no mínimo 6 e no máximo 9. Ou seja... Agora, vamos brincar de matematiquês aqui. Ou seja, a dimensão de U mais W é no máximo igual a 9 e no mínimo 6. Só que a gente acabou de ver um teorema que fala que a dimensão de U mais W é a dimensão de U mais a dimensão de V, W, desculpa, menos a dimensão de U inter W. Isso tem que ser menor ou igual a 9. O exercício deu que a dimensão de U é 6 e a dimensão de W é 5. Então, eu vou substituir esses valores. Vai ficar 6 menor ou igual que 6 mais 5 menos a dimensão de U inter W menor ou igual que 9.
Pessoal, acho que vocês me autorizam a fazer essa conta direto, né? Ó, aqui vai dar 6 mais 5. A minha ideia é mostrar isso aqui, ó. Dimensão de U inter W está entre 2 e 5. Então, eu vou deixar esse cara no meio. Vou deixar esse cara aqui no meio. Perfeito? 6 mais 5 dá 11. Então, eu vou subtrair 11 de todas as entradas. 9 menos 11. Essa conta vai dar o quê? 6 menos 5. 6 menos 11 dá menos 5. Desculpa. Aqui eu copio. 9 menos 11 dá menos 2. Como está todo mundo negativo, eu venho aqui e multiplico isso por menos 1. Cuidado que isso aqui é uma dupla desigualdade. Quando esse é menor ou igual que esse, que é menor ou igual que esse, você multiplica por menos 1, você inverte a ordem. Se esse é menos 2, ele vem para cá como 2. Agora é cálculo, né? Dimensão de U inter W menor ou igual que 5. Para quem não entendeu, se A é menor do que B, que é menor do que C, né? Tá, vou até fazer aqui no rascunho aqui, ó. Isso aqui é cálculo. Se A é menor do que B, que é menor do que C, quando você multiplica por menos 1, fica aqui menos C é menor do que menos B, que é menor do que menos A. Perfeito? Então, como era tudo negativo, ficou tudo positivo. Beleza? Foi exatamente esse resultado que eu utilizei aqui do cálculo e morreu o exercício. A gente provou que a dimensão entre eles é entre 2 e 5. Enfim, mais um exercício para a gente falar de completamento. Só fazer mais um exercício disso daqui. Então, tem um espaço vetorial real, agora é mais teórico esse. E eu estou falando que a dimensão do U é maior que N sobre 2. Então, por exemplo, se a dimensão de V é 10, é aquela história, eu estou querendo provar que tem que ter intersecção quando eu pego, por exemplo, maior do que a metade, cada um deles. Por exemplo, se aqui é 10 e esse aqui for maior do que 5 e maior do que 5, por exemplo, 6 e 6. 6 e 6, cuidado, isso é caso particular que eu estou fazendo, eu quero provar para caso geral, para qualquer N. Se aqui é 6 e aqui for 6 e aqui for 5, né, que aí no caso, ó, 10, desculpa, 10 por 2 dá 5, então 6 já é maior que 5. Se aqui for 6 e aqui for 6, dá dimensão de U mais dimensão de W, dá 12. Então, não pode ter intersecção vazia, porque vai extrapolar o N. A dimensão da intersecção tem que valer 2. Tá certo? A ideia aqui é o seguinte. No máximo, sabemos que dimensão de U mais W é, no máximo, N. Porque quando eu somo dois subespaços, a soma tem que dar o espaço vetorial como um todo. Certo? Assim, veja bem. Se... é a famosa demonstração por absurdo, tá? Se a intersecção fosse apenas formada pelo vetor nulo, ou seja, a dimensão daria 0 no caso aqui, se a intersecção fosse formada apenas pelo vetor nulo, isto é, a dimensão de U inter W é 0, lembrando que qualquer conjunto que é formado apenas pelo vetor nulo, a dimensão é 0, certo? Olha o que teríamos. Veja bem, a dimensão de U pelo problema é N sobre 2. A dimensão de W pelo problema, perdão, é maior, não é igual não, é maior que N sobre 2. A dimensão de U inter W é 0. O que eu vou fazer aqui agora é isso aqui, ó. Esse mais esse menos esse. Isso vai dar N sobre 2 mais N sobre 2 menos 0, que dá N. Ou seja, vai dar que a dimensão de U mais dimensão de W menos a dimensão de U inter W, cuidado aqui agora, ela é maior do que N. Maior porque aqui é maior e aqui é maior. Certo? Ela é maior do que N. Esse é maior do que N sobre 2, então é maior que N sobre 2, maior que N sobre 2. Só que este cara é quem? Este cara é o dimensão de U
mais W. Ou seja, se a minha intersecção for igual a apenas o vetor nulo, ou seja, ter dimensão igual a zero, eu chego que a dimensão de U mais W é maior do que N, e isso é um absurdo, porque isso daqui é, no máximo, N. E, portanto, está provado esse resultado. Perfeito? Então, fechou essa parte. E, para a gente encerrar a aula, lógico, não encerrando rápido, porque agora é uma parte teórica um pouquinho demorada, a gente vai falar de estratégia de completamento de base. Pessoal, a estratégia de completamento de base funciona assim. Eu tenho um subconjunto LI. A gente viu na aula passada que qualquer subconjunto LI pode ser completado até se obter uma base, que no caso vai ter no máximo N elementos, se a dimensão do espaço for N. Então, se a dimensão é N, quer dizer que uma base tem N elementos. Né? Daí que vem a definição de dimensão. Só que às vezes eu tenho ali, por exemplo, um subconjunto, como eu vou passar para vocês daqui a pouco, um subconjunto do P3R ou do P4R, não lembro agora, acho que é do P4R, que a dimensão é 5, né? É o grau 0, grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Então, P4R é polinômio grau 4, então dimensão 5. E eu pego um subconjunto com 3 vetores. Eu não falo nem se ele é LI ou LD, mas a gente consegue mostrar que eles são LI, e se for LD, a gente já descarta quem que é LD, a gente vai ver isso no exemplo também. E aí eu consigo ter uma estratégia para completar esses vetores até obter uma base do P4R que contém esses elementos desse subconjunto que eu determinei. Então, veja bem, eu tenho, então, um espaço vetorial, eu pego um subconjunto dele, vou lá, pego deste subconjunto todos os LIs desse conjunto. A partir de um subconjunto LI, eu tenho uma estratégia de, a partir desse subconjunto, eu completar até se obter uma base. Lembrando, esse subconjunto que eu vou pegar, ele pode ser tanto LD quanto LI. Se for LD, os LDs eles vão sumir por esse processo, essa estratégia, vai me sobrar apenas vetores LI. O que eu quero dizer? Você tem lá um conjunto do P4R com 3 vetores, só que na hora que você vai fazer uma conta, você percebe que o terceiro vetor é a combinação linear do primeiro e do segundo. Essa estratégia vai eliminar esse último cara, vai sobrar só os 2 primeiros, que eram LIs, e a partir desses 2 primeiros eu coloco um terceiro, um quarto e um quinto para completar a base. Essa é a ideia. Então, como que vai funcionar a receita de bolo aqui? Primeira coisa que eu vou pegar, pessoal, eu quero pegar um espaço vetorial, a dimensão desse espaço vai ser N, certo? Um espaço vetorial de dimensão N. E eu vou pegar a base canônica desse espaço. Eu vou precisar da base canônica para gerar a outra base. Presta atenção, a base canônica ela vai ser a base auxiliar do problema. Ah, professor, se eu escolher a base canônica, acabou o problema. Não. A minha base canônica ela vai ser a base que vai me dar o auxílio para o meu problema. Então, por exemplo, se o meu V for o espaço P3R, qual é a dimensão do P3R? 4. Além de eu pegar o espaço P3R, que é a dimensão 4, eu vou pegar a base 1x, x quadrado e x ao cubo. Se eu tiver no R3, eu vou precisar da base 100,010,001 e assim por diante. Essa base canônica ela vai ser auxiliar no meu problema. Gravem isso que vai ser importante. Feito isso, eu vou pegar W, veja bem o que está escrito aqui. Um subconjunto de vetores com M vetores de V. Com M menor do que N. Por quê? Porque eu quero completar este conjunto até se obter uma base de V. Perceba que eu não exigi que esse conjunto seja LI. Ele pode ser LD. Porque se ele for LD, vai acontecer alguma coisa que a gente já vai ver o que daqui a pouco vai acontecer. Agora, presta atenção. Isso aí tem a ver com as aulas anteriores, antes de eu mostrar a próxima observação. Uma base, a definição é que o conjunto SLI, conjunto S, S é base canônica, então é base. E, além disso, os vetores E1, E2, E3, EN geram S. O que era gerar S? Quer dizer que qualquer vetor de V pode ser escrito como combinação linear de E1, E2, E3, EN. Ok? Lembre disso. O que é gerar um espaço?
esse conjunto S gera o V, porque qualquer vetor de V pode ser escrito como combinação linear desse cara. Agora, vamos lá. O W também são vetores de V. Se W é um conjunto de vetores de V, e esse cara é uma base canônica, vê se faz sentido essa observação que eu estou escrevendo aqui. Cada WI de W, cada um dos WI de W, pode ser escrito como combinação linear dos vetores de S. Ou seja, o W1 é um alfa, 1 é 1, alfa 2 é 2, alfa 3 é 3, alfa 4 é 4, alfa N é N. O W2 pode ser escrito, porque esse conjunto W aqui, ele é qualquer vetor de V. Qualquer vetor de V pode ser escrito como combinação linear da base. Então, em particular, o W2 pode ser escrito como um beta 1 é 1, beta 2 é 2, beta 3 é 3, beta N é N. O meu W3 pode ser um gama 1 é 1, gama 2 é 2, gama 3, ou seja, cada vetor WI pode ser escrito como combinação linear dos vetores de S. Ou seja, existem escalares, e vocês já vão entender porque que eu estou chamando de A e J, né? Vai aparecer uma matriz, então, aqui, né? De tal forma que, ó, A e J são números reais. Veja bem o que eu fiz. O W1 é uma combinação linear de E1, E2, E3, EN. Ó, A11, A12, A13, A1N. O W2 é A21, A22, A23, A2N, E1, E2, E3, EN. Aqui eu escrevi o vetor W2 como combinação linear da base. W3 como combinação linear da base. W4 como combinação linear da base. Até chegar no último, cuidado, que não é WN, é WM. Aí vai ser M1, M2, M3, MN. Ou seja, todo vetor de W foi escrito como combinação linear da base. E esse A11, A12, A13, A1N, A21, A22, A23, A2N são os escalares da combinação linear do W1, W2, WM. Então, esses números são números aleatórios. E o que eu fiz a partir disso? Eu vim aqui e peguei a matriz. Agora eu vou ter que passar para a próxima folha. Eu vim aqui e peguei a matriz do sistema. Ok? Essa matriz aqui. Eu só peguei a matriz que acompanhava os escalares, tá? Eu vou voltar aqui, ó, para vocês entenderem. Da onde que saiu essa matriz? Veja bem, eu peguei, o processo tem que ficar claro, porque é assim que a gente vai fazer o completamento. Vou pegar o conjunto W que eu quero completar, vou escrever todos os vetores de W como combinação da base canônica. Aí eu vou pegar todos os números que vão aparecer na combinação linear e vou montar quem? A minha matriz. E, pessoal, eu vou escalonar essa matriz. Escalonar, fazendo operação entre linhas e colunas, igual a gente aprendeu lá na parte de sistemas lineares e matrizes. O que vai acontecer? Se esses vetores forem LD, aqui são os números da combinação linear, de cada vetor na base S. Quando eu escalonar isso daqui, certo? Quando eu escalonar esse cara, eu vou manter um escalonamento, eu vou fazer um escalonamento às linhas não nulas da matriz escalonada. Pessoal, as linhas não nulas da matriz escalonada são exatamente os vetores que são LI daquele subconjunto. Tá certo? Eu mantenho essas linhas escalonadas, perfeito? Tiro as linhas nulas, e aí, eu não sei quantas linhas nulas eu tirei, e eu completo as linhas da matriz A barra, a matriz escalonada, com os vetores da base canônica do RN, até que ela fique quadrada. Pera aí, professor, tá confuso esse último parágrafo. Vamos dar um exemplo aqui. Olha para cá e olha para o último. Eu vou deixar o último parágrafo junto aqui. Imagina que eu tenho, que essa daqui é a matriz dos coeficientes já pronta. É uma matriz 4x6, 4 linhas e 6 colunas. Perfeito? Essa é a matriz A. Então, para quem não entender, é como se fosse assim, ó. O W1 é um A11, E1, mais da A12 até o A16, E6. Só que eu estou com um espaço vetorial de dimensão 6. É como se fosse isso. Beleza? E eu peguei 4 vetores, ó, o W1, W2, W3 e W4. Eu peguei a matriz. Ou seja, se eu for voltar aqui no processo, ó,
o meu M vale 6, o meu W, o meu M vale 4, por esse motivo que a minha matriz ela é 4 por 6, beleza? E aí eu peguei a matriz. Suponha que depois de eu ter escalonado, pessoal, quando você escalona, o A21 vira, sei lá, um outro número e assim por diante. Você vai escalonando, escalonando, óbvio, e aí suponha que depois que você fez o escalonamento, eu cheguei nisso daqui. Tá vendo que eu cheguei numa linha nula? Essa linha nula, ela não me interessa. Essa linha nula, ela não me interessa. Eu vou eliminar essa linha nula, vou pegar as 3 primeiras, vamos ver se vocês estão entendendo agora, ó. Cadê aqui, ó? Mantemos. Vou pegar aqui, ó. Após o escalonamento, as linhas não nulas da matriz escalonada. E completamos as linhas da matriz A com os vetores da base canônica do Rn, até que ela seja uma matriz quadrada de ordem n. Olha aqui. Elimino as linhas não nulas. Eliminei ela. Sobrou essas 3 primeiras. O que eu fiz? Copiei. Perfeito? Copiei. E o que eu fiz aqui nas 3 últimas linhas? Completei com os 3 últimos vetores do R6. Por que R6? Porque eu estou com o meu espaço de dimensão 6. Ou seja, eu deixo os 3 primeiros, elimino a linha nula e eu completo com 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Moral da história. Esses caras aqui, quando eu pegar os coeficientes deles, eles vão me dar exatamente quem que é a base canônica do meu processo. Beleza? Vamos fazer na prática, que vocês vão perceber que na prática a coisa funciona um pouco mais tranquila. Então, ó, eu quero determinar uma base para esse subespaço vetorial P4R. Beleza? Que contenham os elementos do conjunto S, sendo S esse PQIR. Aqui eu coloquei PQIR, que eu coloquei por extenso, porque senão ia ficar muito carregado aqui. Beleza? Ó, vamos analisar. Eu tenho que a dimensão do P4R é 5. Certo? A dimensão do P4R é 5. Ó, como eu chamei aqui de S, tá? Eu vou pegar... Lembra que para eu construir o processo, qual é a base que eu tenho que chamar? A base canônica. Eu preciso da base canônica para construir o meu processo. Beleza? Deixa o S quieto. Quem que é a base canônica do... Veja bem. Pega um espaço de vetorial dimensão 5 e a base canônica de V. Quem que é a base canônica do meu problema? É 1x, x quadrado, x ao cubo e x à quarta. Quem que é o meu conjunto, no caso aqui era W, né? Meu W virou S agora. É o conjunto S do meu problema. Eu tenho que agora fazer cada vetor de WI pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base canônica. Então, vamos lá. Próxima etapa, eu vou pegar o P de X e esse P de X pode ser escrito como combinação linear dessa base. Pessoal, tá muito claro, eu acho, para vocês. Ó, eu posso escrever ele como 1 vezes 1, o que está de azul é a base, tá? Mais 1 vezes x, mais 1 vez x quadrado, mais 3 vezes x ao cubo, mais 2 vezes x à quarta. Ou seja, por que a gente pega a base canônica? Porque a gente consegue enxergar os coeficientes, ó, é 1 vezes o 1, dá 1. 1 vezes x dá x. 1 vezes x quadrado dá x quadrado. 1 vezes 3 dá 3x ao cubo, dá 3x ao cubo. 2x à quarta, 2x à quarta. Quem é esse 1, 1, 1, 3 e 2 aqui, de acordo com a minha teoria? É justamente esse cara, esse cara, esse cara e esse cara. Perfeito? Então, nesse sentido, eu já obtive as coordenadas do W1. Pessoal, eu não vou fazer o do Q e do R coloridos, mas vocês já vão entender quem é quem. Mas todo mundo consegue enxergar que é 1 vezes 1, mais 2 vezes x, mais 1 vezes x quadrado, mais 2 vezes x ao cubo, mais 1 vezes x à quarta. Tá aqui, ó. Esse cara, 2, 1, 2, 1.
E por fim, o R de x, já vocês vão ver que é 1, 3, 2, 1 e 2. Moral da história, eu monto a minha matriz A, e essa matriz A, então, nesse caso, é 1, 1, 1, 3 e 2. 1, 2, 1, 2 e 1. Aqui o R de x também teria que fazer, tá? E 1, 3, 2, 1 e 2. E agora a gente escalou nessa matriz, por quê? Porque eu não sei se nessa matriz, aí eu quero saber se tem linha que é combinação linear. Ou seja, eu quero saber se esses três vetores malucos aqui são LD ou LI. É isso que eu quero saber, se eles são LD ou LI. A gente vai fazer o escalonamento padrão, tá? L2, eu vou fazer L2 menos L1, e a L3 vai ser a L3 menos a L1. Pessoal, fazendo essas operações elementares, a primeira linha mantém, então vou colocar aqui, eu já vou colocar o resultado, tá? Escalonamento é o padrão, né? Essa menos essa e essa menos essa. A gente já aprendeu na aula de sistemas lineares. 0, 2, 1, menos 2 e 0. E a próxima etapa agora é zerar esse cara. Então, eu vou fazer a linha 3. Né? Eu quero zerar esse cara, eu tenho que fazer, então, a linha 3, como sendo ela menos 2 vezes a L1. E a resposta que eu vou obter é 1, 1, 1. 3, 2, a linha 2 mantém, 0, 1, 0, menos 1, menos 1. E essa daqui vai dar 0, 0, 1, 0, 2. Ou seja, eu cheguei na forma escada, não zerou linha. Se eu cheguei nessa forma escalonada e forma escada ainda, quer dizer que esses três caras juntos são LI. Esses três caras juntos são LI. Pera lá. Quem que são esses três caras, na verdade? São esses mesmos três aqui. Perfeito? Então, na hora que a gente vai montar o conjunto, então esse conjunto S aqui, ele já era LI. O PQR daqui, ele já era LI. Tá certo? Por quê? Porque eu peguei a matriz dos coeficientes, escalonei e cheguei numa matriz escalonada. Eu não cheguei numa linha de zero. Moral da história. Como S é LI, olha como que vai ficar a minha matriz, que eu chamei de A barra na minha teoria lá. Vai ser 1, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 2, 1 e 2. Pessoal, não acabou não, tem que completar aqui ainda. Essa daqui eram as coordenadas do P de X, essas são as coordenadas do Q de X e essas coordenadas do R de X. Mas, professor, espera um pouquinho, vira a folha. Eu não tenho que usar esse escalonamento, não tem, as três primeiras linhas não deveria ser essa e essa. Aí sim, agora uma observação que eu poderia ter falado lá atrás. Você pode usar tanto essas três linhas quanto as três linhas originais do problema. Se uma linha, a última linha tivesse dado 0, você vai usar as duas primeiras aqui, você pode usar as duas primeiras ali. Certo? Se por algum motivo, que não é o que vai acontecer nunca, né, você quiser ter uma linha nula aqui no meio, você pega a primeira, a terceira. Mas escalonamento a gente vai zerando para baixo, né? Então, não importa se você vai pegar todos os LIs após o escalonamento ou antes de escalonar. Por esse motivo que no meu aparece, no meu problema 1, 3, 2, 1, 2, aparece aqui 1, 3, 2, 1, 2. Porque esses três, eles já eram LI. O que eu vou fazer agora? Qual que é a dimensão que tem que ser essa matriz? Essa matriz tem que ser 5 por 5. Porque a dimensão do meu espaço é 5. Eu completo ela com os vetores da base canônica do Rn. Agora, para pensar aqui comigo. Quem era 1, 1, 1, 3 e 2? Eu coloquei P de X aqui na frente. Não. 1, 1, 1, 3 e 2 era o número que acompanhava o 1, o número que acompanhava o x, o número que acompanhava o x ao quadrado, o número que acompanhava o x ao cubo, o número que acompanhava o x à quarta. Então, tecnicamente, aqui nessa matriz, você pode vir aqui fazer assim, ó. Aliás, nada é 1, x, x ao quadrado, x ao cubo e x à quarta. Pessoal, isso aqui está fora da matriz. É só para você lembrar que o P de X é 1 mais x quadrado, mais 3x ao cubo, mais 2x à quarta. Esses aqui são os números. 1 mais 2x, mais 2x quadrado, mais x quadrado, mais 2x ao cubo, mais x à quarta. O R de X é esse. Quem que vai ser, então,
Vamos chamar esse cara aqui de P1 de X e P2 de X. Eu estou chamando de P1 e P2 para não confundir com o P, certo? Quem que vai ser o meu conjunto S completado? Vou chamar de S barra. É o P, o Q e o R, que o meu problema deu. Se você quiser colocar por extenso, não tem problema. Mas qual que vai ser o P1 de X? 0, 0, 0, uma vez x ao cubo. X ao cubo e x à quarta. Aí, agora, tem uma observaçãozinha que eu quero mostrar aqui para vocês. Na prática, pessoal, na prática, o que está acontecendo é isso aqui, ó. Esse processo equivale a completar, após o escalonamento, os vetores LI que sobraram do subconjunto W com os últimos vetores de S, da base canônica, até a dimensão N. Ou seja, pega aqui o exemplo. P, Q e R. Como eu já provei que esses três caras eram LI, eu posso completar os dois últimos vetores como sendo os vetores da base canônica. É isso que está acontecendo quando eu coloco aqui 0,001,0,000,001. Tá claro? É isso que está acontecendo. Se eu tivesse mais uma linha, fosse 6 por 6, aqui seria x à terceira, x à quarta e x à quinta. Perfeito? Não é difícil, é só uma questão de reprocessar esse raciocínio. E, por fim, para poder acabar aqui a nossa aula, vou pegar esse último exemplo, que tem a ver com uma questão de subespaço vetorial, tá, gente? Aí, no caso, agora eu estou lidando com subespaço vetorial. Então, perdi da folha aqui, mas já achei. Eu quero uma base para U mais W. Bom, para obter uma base para U mais W, base, agora é base, não é apenas conjunto gerador. Eu tenho que fazer igual eu fiz nas aulas anteriores. Eu primeiro preciso provar, eu preciso encontrar um conjunto de geradores e eu preciso mostrar que é LI. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer é determinar uma base para U, para depois determinar uma base para W, ou pelo menos um conjunto gerador para U, um conjunto gerador para W, para determinar um gerador de U mais W. Então, vamos lá. Um XYZ pertence a U, se somente se o x for igual a 2y menos 3z. Então, 2y menos 3z é o que a gente já fazia nas aulas anteriores, certo? Então, eu tenho que y, 2, 1, 0, mais z, ó, 2, 1, 0, e aqui menos 3, 0 e 1. Então, um conjunto gerador aqui é o 2, 1 e 0 e menos 3, 0, 1. Perfeito? Mesma coisa agora a gente faz para W. Um XYZ pertence a W, XYZ pertence a W, C e somente C, vamos lá, o X vai ser igual a menos Y menos Z. Então, menos Y menos Z, Y e Z. Coloco o Y em evidência, menos 1, 1, 0, mais Z, menos 1, 0 e 1. Ok? Aí a gente sabe, então, que um conjunto gerador de W é menos 1, 1 e 0, e menos 1, 0 e 1. Daqui eu quero que vocês parem e prestem atenção numa coisa. Quem que seria o conjunto gerador de U mais W? É juntar esses dois aqui, ó. Tá vendo que não tem intersecção entre eles? Então, é juntar esses dois com esses dois. 2, 1, 0, menos 3, 0, 1. Isso aqui é o que eu fazia na aula passada. Na aula passada era gerador só, né? Beleza. Esse era um conjunto gerador. Pausa aqui agora. Não é base. Pois, por que isso aqui não é base? Se fosse uma base, a dimensão de U mais W daria 4. Dimensão de U mais W daria 4. E eu não posso ter dimensão de U mais W igual a 4, por quê? Porque eu estou lidando com espaços, subespaços do R3. A soma de U mais W tem que ter, no máximo, 3. Tá claro isso? Então, o que a gente faz? Como eu tenho, olha só, eu tenho 4 vetores que tecnicamente geram um espaço de dimensão 3. É como se eu tivesse mais, mais, por exemplo, assim, mais elementos do que lugar para colocar esses elementos.
Tipo, imaginando que eu tenho 3 bocas e um fogão com 3 bocas e 4 panelas. Não dá para colocar. Uma panela tem que estar dentro da outra. É mais ou menos isso. Se eu quiser colocar uma em cada boca. Então, o que eu quero dizer aqui é que tem intersecção. Aqui na questão tem intersecção. Mas eu só pedi uma base. Eu não quero saber se é soma direta, que já não é direta. Dá para a gente tirar que não é soma direta, porque tem intersecção. Né? Vai ter que ter intersecção, porque senão extrapola. Esse aqui é um conjunto de gerador. E aí que vem a questão a estratégia, não é nem de completamento, mas é de eliminação. Se eu tenho 4 vetores num espaço de dimensão 3, com certeza esse conjunto é LD, porque eu extrapolei a dimensão. Lembrando o resultado, um conjunto tem no máximo N vetores. Um conjunto LI tem no máximo N vetores, que é a dimensão do espaço. Como aqui eu tenho 4, com certeza um deles é combinação linear de algum desses outros 3. Então, eu tenho certeza que esse conjunto ele é LD. Para eu resolver o meu problema, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses vetores, 2, 1, 0, 3, 0, 1, menos 1, 1, 0 e menos 1, 0 e 1. Presta atenção, essa minha matriz aqui, ó, veja bem, é a matriz. Eu peguei quem é a base canônica. Vou fazer só um, tá? Para vocês entenderem. Eu tenho que pegar esse vetor e escrever como combinação linear da base canônica do R3. Certo? Quem que é a base canônica? Então, ó, o 2, 1, 0, só vou fazer para o 2, 1, 0. Ele é 2 vezes o 1, 0, 0, mais 1 vezes o 0, 1, 0, mais 0 vezes o 0, 0, 1. Esse cara é o mesmo, né, na verdade. Quando a gente pega a base canônica, vai dar o próprio cara. Na base canônica, ó, 2, 1, 0, ele vem na primeira entrada da matriz. Você vai fazer para o 3, 0, 1, vai dar 3, 0, 1. Para o terceiro vetor, para o quarto vetor é isso. A gente vai escalonar essa matriz. Pessoal, aqui só vou fazer uma coisa para ficar mais claro. Ó. Eu vou fazer menos 1, 1, 0. Menos 1, 0 e 1. Eu coloco os 1 lá em cima. E aqui eu coloquei o 2, 1, 0, só troquei de linha, não tem problema nenhum. Agora, essa daqui sim, a gente vai fazer essa mais essa mais 2 vezes essa mais 3 vezes essa, aliás, essa menos essa, né? Quando eu escalonar, a matriz final que eu vou obter vai ser essa daqui, ó. O escalonamento eu vou deixar para vocês pensarem, é só fazer, ó, a linha 2 é a linha 2 menos a linha 1. A linha 3 é a linha 3 menos 2 vezes a linha 2, e assim por diante, tá? Quando eu escalonar, eu vou obter isso aqui, ó, menos 1, 0, 1. Na verdade, esse cara era aqui em cima, né? Troca aqui. Eu vou pegar assim, menos 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 3 e 0, 0, 0. Beleza? Acabei trocando essas duas linhas aqui, tá, pessoal? Essa daqui vem primeiro e essa em segundo. Para não ter que rabiscar aqui. Moral da história. Dá uma olhada, eu cheguei numa linha nula. Como eu cheguei numa linha nula, só me interessa as 3 primeiras da etapa final ou das 3 primeiras da etapa inicial. Moral da história, esses 3 são LI, portanto, esses 3 são LI. Então, uma base para U mais W, ela é 2, 1, 0, 3, 0 e 1, e menos 1, 1 e 0. Ok? Na verdade, aqui qualquer 3 vetores, né? Você pode colocar, porque, na verdade, quando eu pego e mudo a ordem aqui, não importa. O que importa é que os 3 primeiros vetores, com os 3 primeiros vetores ali, na verdade, tá, gente? Não seria dessa, seria dessa. Dá na mesma, né? Ó, 2, 1, 0. Ah, não. Aqui não daria... Aqui é o menos... Se eu for eliminar esse aqui tem que ser... Desculpa, tá, gente? Aqui é o menos 1, 0 e 1. Agora sim, corrigido, devidamente corrigido, pego esses 3 e agora sim eu tenho uma base para U mais W. Perfeito? Bom, pessoal, com isso a gente encerra essa parte de bases e dimensão. A última aula dessa parte 2 do curso de álgebra linear, lembrando que são 4 partes, vai ser a próxima aula, que vai ser a 14ª aula, que é matriz de mudança de base, quando a gente precisa pegar um conjunto de vetores, pegar um vetor e fazer com que ele saia de uma base e vá para outra. Né? Algumas aplicações, às vezes, são necessárias fazer esse tipo de procedimento. E na aula que vem a gente vai ver esse mecanismo de
matriz de mudança de base. A gente já viu isso em VGA, mas aqui agora nós estamos generalizando para espaços vetoriais de dimensão qualquer. Então, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês e bons estudos e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.